Então, se você conhecer alguém que não assistiu por aqui, não conseguiu assistir, divulga, que assim que terminar a gente vai divulgar. Pronto. Explicar que o nosso nome está como Lara justamente porque o e-mail normal não teria acesso a um tempo ilimitado, né, no Google Meet. Então, por conta disso, a Lara cedeu hoje a conta dela. Então, hoje temos 2 Laras e somos a Lara falsa por hoje, como os professores estavam falando. Pronto. Queria agradecer imensamente a todo mundo que participou da Liga, todos os membros fundadores. Sei que muitos tiveram que sair por problemas pessoais e gostariam de ter continuado, então eu queria agradecer por todo esse empenho. A Liga é o que é hoje por todo mundo que passou, né? Não só por quem ficou, mas também por quem passou. Cada pessoa que passou pela Liga deixou o seu legado e a gente aprendeu. Eu garanto que a gente aprendeu com cada um. Queria agradecer imensamente aos membros, né? Eu estou vendo que tem vários membros efetivos aqui presentes. Muito obrigada pela presença, pela participação e pela confiança na gente. Gostaria de pedir novamente desculpas e eu vou falar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica de hoje, tá? É um debate, como vocês já sabem. O tema, deixa eu ler o tema aqui primeiro, tá? Um momento. Discussão acerca das manifestações contrárias ao Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade ou liberdade de expressão. É um tema bem polêmico. Espero que o debate seja muito enriquecedor para vocês, como eu imagino que vai ser para a gente também, tá? Iremos ter perguntas ao final, então já podem ir anotando as suas dúvidas, enfim, as suas perguntas. E acredito que caso não tenha tempo de responder todas, a gente conversa com os professores depois para eles ajudarem vocês. E eu vou falar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica, tá? Nós temos as nossas lindas mediadoras, a professora Lara e a professora Catão, que já a gente vai apresentar, tá? Após a apresentação das professoras mediadoras, a gente vai ter uma exposição inicial do Rodrigo Marinho, a gente vai ter a exposição inicial do Álvaro Gonzaga, depois vão haver uma troca de pergunta entre eles, com direito à resposta e à réplica, tá? E também direito à argumentação final. Então, tudo isso a gente vai tentar abarcar aqui. Participem pelo chat. Como a gente está pelo Google Meet agora e existe a possibilidade de ligarem as câmeras, então eu vou pedir que vocês liguem as câmeras, tá? Então é isso. Vamos para as apresentações. Irei apresentar a professora Natália Catão. Professora convidada Natália Catão, mestra em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, especialista em Direito Internacional e graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Professora de Direito Constitucional e de Direito Internacional, procuradora municipal de São Miguel dos Campos, advogada, tem experiência na área de Direito com ênfase no Direito Constitucional, Direito Internacional e Direitos Humanos. Eu, particularmente, sou fã de carteirinha, tanto de Natália, quanto de Lara, quanto de Mariana. E agora eu vou passar a palavra para Miguel. Eu vou apresentar a professora Lara, né, que tem um currículo também como a Natália de peso. A Lara, ela possui graduação em Direito pela Universidade de Marília, em Marília, São Paulo, especialista em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná, mestre pela PUC Goiás e doutora pela USP de São Paulo. Professora na graduação e pós-graduação com ênfase em Direito Público, Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Humanos, Ciência Política, Teoria do Estado, Prática Processual e Metodologias Ativas. Professora na Uninasal, UNIT e no curso Diretrizes em Maceió. Como a Lavínia falou lá no início, esse é um tema muito importante, principalmente diante da atual conjuntura brasileira. Então, sem mais delongas, vamos prestigiar os nossos convidados, vamos aprender muito, assim como a Lara fala sempre, quebrar paradigmas, né, professora? Quebrar barreiras, e é isso que a Liga visa, esse é o alicerce da Liga, e eu já passo a palavra para as senhoras. Muito bem, eu acredito que seja eu, né? Se não for, me interrompam, né? Porque eu tenho uma dificuldade de falar muito grande. Então, enfim, eu quero agradecer a presença dos professores, principalmente diante de tudo que nós estamos vivendo. Sabemos e temos plena consciência que a disponibilidade para participar de um evento desse é extremamente logístico, né? Nós precisamos nos organizar e
Quanto a desculpas, Lavínia, não tem que ser pedido, né? A gente tem que orientar o que aconteceu, só e deixar claro. E partimos para o plano B. Houve uma instabilidade no YouTube e não foi possível, não tivemos êxito na conexão para a transmissão. Está sendo gravado e pronto. Professor Rodrigo Saraiva Marinho, um dos grandes privilégios, professor, de ser virtual o evento, é porque o senhor está aí, né? E nós estamos aqui. Então, é um grande presente, uma grande honra tê-los conosco. Professores, esta liga ela é absolutamente preocupada com o padrão de qualidade, ela é absolutamente dedicada, sabe? E nós sempre tivemos muito sucesso em nossos eventos, porque os alunos, depois que participam, eles têm uma certa inspiração. Eles saem com uma mensagem, eles saem com uma sementinha plantada, e a LAPEC ela tem esse trabalho social, esse trabalho estendido, né? Então, é uma honra muito grande tê-los conosco, e apresentarei o professor Rodrigo. Ele é advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e empresário, é conselheiro administrativo e podcaster do Instituto Mises, me corrija. Miss Brasil. Porque o meu inglês, ele é britânico-goianiense. Esse aí é austríaco, Miss Brasil. Austríaco, sócio da LVM Editora, foi diretor legislativo da liderança do Partido Novo. Quase me filiei, viu, professor? Faltou a ponta de uma pulga para me filiar ao Novo. Bom saber disso. Na Câmara dos Deputados e consultor jurídico da PWR Gestão. Gratidão pela presença, professor, e tenho certeza, como o Catão, o Adroaldo falou, é meu grande amigo, mas não concordo com o que ele vai defender. Viu, professor? Foi a mensagem do Adroaldo. Ele costuma concordar comigo, isso é uma exceção. Estaria ansioso para ver qual era a tese que o senhor ia levantar, argumentar para defender e sustentar o carão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do que tanto falam sobre o STF, né? Achar é fácil. Eu costumo falar para os meus alunos, parem de achismo e busquem pensar. Né? Porque aí nós vamos evoluir como pessoa, como operador do direito e contribuir, seja de uma maneira direta ou indireta, para quem está ao nosso redor. Então, sem mais delongas, muito obrigada e a palavra é do senhor. Palavra minha, já começo? Vamos lá. Primeiro, prazer imenso estar por aqui, professora Lara, professora Natália, professor Álvaro, debatedor que eu vou ter a honra de debater hoje, o privilégio, né, os queridos amigos da LATEC, né, a turma, a presidenta e o presidente e o vice-presidente, essa turma boa aí que está conduzindo todos esses trabalhos. É um prazer falar com Maceió. Eu tenho amigos, irmãos de Maceió, na Alagoas. Eu tenho irmãos como o professor Eduardo Catão, professor Beclaut, professor Expedito, professor Adriana, professor Zé Roberto. São amigos muito, muito queridos que eu tenho. Quando eu vou a Maceió, necessariamente estaremos numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, né, desfrutando da melhor mesa possível aí em Maceió. Né? Sempre eu fui há pouco antes da pandemia e tive o privilégio de sentar saudosamente com esses amigos muito, muito queridos. Tá? Então, é muito bom estar aqui. Né? Infelizmente, não é presencial. Adoraria voltar a essa cidade linda, adoraria voltar a estar em Maceió. Mas, sem mais delongas, né, trazendo o tema e discordando do Adroaldo fortemente, né, que agora parece que tudo se justifica, tudo se admite se é contra o Bolsonaro. E aqui eu vou deixar muito claro, né? Eu era presidente de um partido político, quando o Bolsonaro entrou por uma porta, eu saí pela outra, né, que era o Livres, aqui do estado do Ceará. Então, assim, do Bolsonaro nunca gostei, sempre achei um estatista, alguém que é um sindicalista de fardas. Foi sempre a minha opinião sobre o Bolsonaro e foi sempre o que eu acreditei em relação a ele, deixando muito claro. Mas parece que tudo agora que o Bolsonaro diz algo, parece que tudo o contrário vale, né? Nós chegamos a tal ponto que o presidente da CPI, que é o Omar Aziz, que teve toda a sua família presa por corrupção na saúde, é considerado alguém decente. O Renan Calheiros, aí de Alagoas, né, é considerado alguém decente como relator da CPI.
não entendo que planeta Renan Calheiros, e me desculpe, pode ser considerado alguém decente politicamente falando, em qualquer lugar do mundo, mesmo sendo por ser relator de OCP, que é contrário ao presidente, que eu também não gosto. Então, assim, o fato, e eu já ouvi isso, tá? Que as pessoas estão dizendo, o STF está fazendo uso de inconstitucionalidades, de absurdos, exatamente para se contrapor ao bolsonarismo. E não é papel do STF fazer isso. O papel do STF é defender o devido processo legal, o due process of law. E pegando o tema do nosso debate, se é inconstitucional ou é liberdade de expressão, eu deixo muito claramente, é inconstitucional e viola fortemente a liberdade de expressão. E não é porque o STF diz que algo é constitucional ou não, que algo se torna certo e se torna correto. Porque é muito bom, né? Eu sou o julgador daquilo que eu acredito e digo que se algo presta ou se não presta. É como se eu julgasse a mim mesmo. E é exatamente o que o STF está fazendo. E é aí que nós vamos começar a tratar desse inquérito do fim do mundo, desse inquérito absurdo que o STF tem conduzido, violando o devido processo legal, violando fortemente a liberdade de expressão, um conceito constitucional fortíssimo e que muita gente morreu para que nós tivéssemos esse direito hoje, né? As revoluções liberais que aconteceram exatamente para limitar o poder do Estado, para limitar o poder do soberano, para limitar o poder do príncipe, foi para permitir fortemente que nós tivéssemos a oportunidade de falar aquilo que quiséssemos, inclusive e principalmente contra quem tem poder, né? Inclusive o STF, tá? Esse inquérito começa, e aí eu vou recordar a vocês, numa história chamada do amigo do meu pai. Eu não sei se vocês lembram disso, mas ele envolvia uma violação à liberdade de imprensa. Era o bloqueio da capa da revista Cruzoé, do antagonista à época, em que fazia menção ao presidente do STF à época, o senhor Toffoli, em que era impedida essa revista de circular à época. E olha o que é que foi feito. De ofício, né, o senhor presidente cria o inquérito sem pedido do Ministério Público, e de ofício ele nomeia ad hoc o ministro sem sorteio, que seria o Alexandre de Moraes, que foi de ofício criado o inquérito, sem pedido do Ministério Público, e nomeia sem sorteio o senhor Alexandre de Moraes para ser o relator desse inquérito. Para esse fato, lá do amigo do meu pai, que inclusive o principal envolvido nessa situação era o próprio Toffoli. Era ele o maior prejudicado com a situação, porque o amigo do meu pai era do amigo dele, né? Se referia a ele, tá? Que no mínimo, nunca poderia se manifestar em nada em relação a esse tema, não poderia ter qualquer condição em relação a esse tema, porque ele seria impedido, né? Seria suspeito, teria todos os impedimentos legais de estar relacionado a qualquer situação a isso. Esse inquérito, não satisfeito com esse fato absurdo, violando o próprio regimento, que vai falar lá no seu artigo do regimento interno, que é uma legislação, que tem que ser crimes cometidos no STF, que podem ser abertos, que não era o caso, né? Que fique muito claro, não tinha nada a ver com isso, era um direcionamento de uma capa de revista, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Não satisfeito com isso, esse inquérito permanece vivo, né? Ele não se encerra, né? Ele é um inquérito infinito. Ele espera o fato e aí o fato se encaixa no inquérito. Ele não cria um inquérito ao novo fato, não, né? O inquérito está aberto ad eterno, esperando a oportunidade de prender alguém, que é o que de fato tem acontecido nesse inquérito, quando tempos depois, aí já não mais brigando com o antagonista, que criticou fortemente a violação à liberdade de expressão à época, grande parte da mídia criticou fortemente a violação à liberdade de expressão à época, mas aí começaram agora a bater naqueles que eles não gostavam, né? Que agora eram os bolsonaristas, baseado na Lei de Segurança Nacional, que é um expurgo do regime militar, ainda, né? Um triste, né, rescaldo que o regime militar nos deixou, e naquele momento eles usam a legislação de segurança nacional para prender os bolsonaristas, né? Para começar a violar a liberdade de expressão dos bolsonaristas. E aqui deixar muito claro, liberdade de expressão não envolve ouvir aquilo que a gente gosta, certo? Isso é muito importante ser entendido. Liberdade de expressão não tem nada a ver de ouvir o que se gosta. Liberdade de expressão tem que ouvir aquilo que você repugna, tem que ouvir aquilo que você não gosta. Isso é a liberdade de expressão. É deixar que idiotas possam falar e que eles possam, eventualmente, né, serem punidos por isso. Não no inquérito que eu não tenho foro, né? Porque começou a acontecer outros fatos, né? Vamos continuar os fatos. Nesse momento, começou a acontecer outras situações. As prerrogativas de foro foram para o espaço, né? Lembro que são deputados, senadores em foros criminais, ministros, né? Que vão ter presidente, que vão ter o foro penal
no Supremo Tribunal Federal. São eles, né? O foro é sempre daquele que cometeu o crime, não da vítima, certo? É daquele que comete o crime. E aí começam a prender blogueiros, né? Começam a prender outras situações, até prender o idiota, que era o deputado Daniel Silveira, que tem, né? Que tem imunidade parlamentar, que fica muito claro, né? Apesar de ser idiota, é um idiota com mandato, né? É um idiota que tem um nível maior de possibilidade de fala, e por ser idiota e ter mandato, ele pode falar as idiotices que lhe cabe, por ser parlamentar, por ter sido eleito para isso, e a Constituição prevê isso, exatamente para garantir que gente como ele possa manifestar, porque é interesse dos seus eleitores que haja manifestação quanto a isso. Não satisfeito com isso, né? Você começa a ter prisões de várias pessoas, inclusive com determinações internacionais, né? Começamos a fechar não só no Brasil, mas o foro se estende, né? O foro do Supremo Tribunal Federal começa a se estender para outros países, né? A gente começa a ter momentos em que você vai ter decisões em outros países, tendo repercussão em outros países, né? Determinando que se a Apple ou o Google ou alguém não fizer nos Estados Unidos determinada coisa, será punido no Brasil. Não conhecia essa possibilidade, mas, enfim, para o Supremo tudo pode, né? Audiências de custódia, que precisam ter, né, o advogado, no Supremo não precisa, alguns pontos relacionados à prisão temporária, para o Supremo não precisa, alguns pontos relacionados à prerrogativa do foro, para o Supremo não precisa. Então, tem uma série de violações aos direitos humanos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, que estão sendo, obviamente, deixados de lado, porque estão batendo em quem não se gosta. E esse é um fato muito importante. Quem defende direitos humanos tem que defender principalmente aqueles que não gostam, aqueles que não suportam, aqueles que não têm qualquer relevância para ele. Foi o que foi feito, por exemplo, um grande advogado chamado Sobral Pinto, né, que defendeu durante o regime militar uma série de socialistas, né, que era um conservador, e defendeu uma série de socialistas dentro do regime militar. Mas, como a violação de direitos humanos tem sido feita contra bolsonaristas, então não interessa. Pode ser do jeito que quiser, pode tocar, pode prender, vamos bater palmas a isso e ainda vamos dizer que assim, dessa forma, o Supremo está ok. Não tem problema ter toda a violação ao devido processo legal, ter toda a violação ao Estado de Direito, já que justifica em nome daqueles que você não gosta, já que justifica em nome daqueles que você não tem interesse em proteger. E lembrando, claramente, isso tem muito a ver com outro problema, né? Que é a tal da cultura do desprezo, né? Porque isso é um ponto muito sério e muito, muito importante, aqui eu caminho para a minha fala final, até pelo tardar da hora, certo? Que a gente vai ter uma situação muito clara hoje, né? A Hannah Arendt falava isso nos livros dela, em que ela dizia, né, inclusive ela tratando sobre os judeus, que para ter um massacre com relação aos judeus, você precisava diminuí-los como povo, né? Você precisava diminuí-los como gente, diminuí-los como ser humano. Essa diminuição permitia que você primeiro os esculhambasse, né? Primeiro os deixasse de lado, até o ponto da sua morte. Isso é baseado na cultura do desprezo. Ou seja, vamos desprezar aqueles que não estão dentro daqueles que eu concordo, daqueles que estão ao meu lado, a maneira que a qualquer coisa justifica, já que estão do lado, nesse momento de algo que eu detesto. Isso é muito sério, porque isso é um risco para a sociedade. E para finalizar, né, é muito interessante, essa é uma figura política, é uma frase política que vem na Inglaterra, né, hoje a democracia moderna mais antiga do mundo, em que os ingleses colocam a seguinte frase: cuidado com quem você vai falar, né? Se você tem medo de algum poderoso que você vai falar, tome cuidado, né? É exatamente aí que está o suposto limite à liberdade de expressão. Hoje, você tem medo de falar contra o chefe de qual poder? O Supremo Tribunal Federal, que é o chefe do Judiciário, ou você tem medo de falar do Arthur Lira e alagoano, conterrâneo de vocês? Ou tem medo de falar contra o Rodrigo Pacheco ou contra o Bolsonaro? Contra quem você pode ser preso hoje? Eu confesso, eu tenho vários artigos escritos, né, sobre o indevido processo legal criado pelo Supremo. Toda vez que eu peço para alguém revisar, a pergunta de volta é essa: você não tem medo de ser preso, não, Rodrigo, dessa sua fala, do que você está criticando, certo? Eu espero que não, tá? Torço para que não, mas, sem dúvida, muita gente tem sido preso de maneira absurda, inconstitucional, ilegal, né? Absurda, violando o devido processo legal, pelo simples fato, né, de usar a liberdade de expressão. E isso hoje, os direitos humanos, né, supostos defensores dos direitos humanos, têm dito que não tem problema, porque esse pessoal, na prática, é bolsonarista. Se é bolsonarista, não precisa
né, proteger direitos humanos nesse caso, pode tocar, pode violar todas as premissas que não se viola, né, para estupradores, para latrocidas, né, que tem que seguir o direito do processo legal também, deixando muito claro, mas que nesse caso é uma preocupação muito grande, e quando é com relação aos supostos bolsonaristas, aos bolsonaristas, isso é tolerado. E fique claro, não gosto deles, acho grande parte muito idiota, não ouço quase nenhum, mas é minha função como defensor dos direitos humanos, vida, liberdade e propriedade, são esses os direitos humanos, qualquer outro que viole esse nunca poderia ser direito humano, tá? Defender exatamente a possibilidade de dizer o que querem. E aqui eu deixo a polêmica final, né? Se liberdade de expressão, né? A gente tem uma frase no direito repetida e reiterada, né? Não existe direitos absolutos, né? A gente ouviu isso 1000 vezes, né? Não existe direitos absolutos. Eu digo claramente, ou você tem liberdade de expressão, ou você não tem liberdade de expressão. É, infelizmente, binário. Obrigado. Obrigada, professor Rodrigo, pelas suas palavras. Nosso tema é difícil, polêmico, complexo, mas sem mais delongas, não quero tomar muito tempo. Deixa eu só dar um recado que a nossa presidente da Liga pediu para eu lembrar a todos. Quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo de fazer. O faça, porque o formulário para o certificado será entregue ao final, mas é preciso cumprir essas 2 etapas, tá? Para poder receber o certificado. Queria cumprimentar todos aqui presentes, vi vários professores, vários colegas, Paulo, professora Fabiana, professora Rafaela, professora Carol, um monte de aluno, ex-aluno. Sejam todos bem-vindos e vamos seguir que o debate hoje vai tremer ainda, né? Apresento então a todos o nosso próximo debatedor. Vai responder aqui a fala do professor Rodrigo, professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Ele é pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela UFGD, livre docente em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, pós-doutor em História das Ideias Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política, História e Comunicação pela Universidade de Coimbra, doutor, mestre graduado em Direito pela PUC São Paulo, graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP, professor da graduação e do programa de estudos de pós-graduação em Direito da PUC São Paulo, tanto no mestrado como no doutorado, e atualmente assessor da Cultura e Relações da PUC São Paulo. Professor Álvaro, o senhor está... Vamos lá. Muito obrigado, professora Natália. Uma boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, o professor Rodrigo Marinho, que ouvi atentamente a sua fala. Cumprimentar também a professora Natália, a professora Lara, todos os membros da Liga. Agradecer o convite formulado pela Liga, uma iniciativa muito importante, muito rica, para que nós possamos fomentar o debate, a reflexão, que esse é o intuito da pesquisa, o intuito da investigação dentro de qualquer curso. Bom, eu venho aqui na condição de alguém que defende, em primeiro lugar, a liberdade, mas, naturalmente, defende a liberdade numa perspectiva. Nós precisamos trazer um referencial teórico e essa perspectiva para que nós possamos ter um limite. Há sim um limite, a liberdade ela tem um limite e isso, pela base kantiana, é dado. Há um limite de liberdade e quando se ultrapassa essa liberdade, você cria uma não liberdade para outro alguém ou para algum grupo. Não diferente, John Locke, e já que a base liberal foi ventilada aqui, John Locke, no segundo tratado do governo civil, vai nos trazer a dimensão da propriedade como um direito fundamental, aliás, um direito básico para o Estado político. E deixa claro que essa propriedade ela deve ser para todos, pois a partir do momento que todos tiverem propriedade, todos tiverem liberdade, nós garantiremos a vida de todos. Quando isso não acontece, nós temos uma desregulação. E essa desregulação que constrói a dinâmica, a dimensão de onde estamos postos. Nós não podemos defender liberdades absolutas, porque se as liberdades são absolutas, eu construo também um ambiente de caos, de não liberdade. Quando eu digo para uma pessoa, eu tenho liberdade de fazer o que quiser, a outra pessoa dirá também, eu também tenho. E, portanto, ambos podem fazer tudo e nada ao mesmo tempo. Aliás, isso, na teoria do direito,
é a grande problematização que Hans Kelsen vai fazer quando traz a dimensão de unidade sistêmica no direito. O direito vai buscar a unidade. Ele não consegue dar unidade, ele tenta amarrar com a norma hipotética fundamental. E a norma hipotética fundamental, ela tem base em quê? Exatamente em Kant. E Kant vai trazer, no imperativo categórico, a fundamentação teórica da norma hipotética fundamental. E ele se inspira no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, quando fala dos raciocínios hipotéticos condicionais. Qual a definição de norma hipotética fundamental? Não é posta, é pressuposta. Portanto, se há uma norma hipotética fundamental, a partir do imperativo categórico, em bases kantianas, nós temos um limitador de liberdades. Porque, senão, nós não conseguiremos exercer a liberdade. Aliás, a tia Cotinha, na quinta série, dava ensinamento de Kant de forma intuitiva ou sabendo, claro, ela pode ter lido Kant. A minha liberdade termina quando a do outro começa. E a grande problemática está aí. Nós pessoalizamos os debates. Nós pessoalizamos o STF nos ministros. Nós conhecemos mais os ministros do STF do que a própria seleção brasileira. E talvez aí esteja o erro. Não é cuidado com quem vai falar, no sentido de pessoa, mas de instituição. E as instituições são construídas em um viés histórico. E a história não pode ser abandonada. A história não é uma linha reta. Ela é uma construção. E ela se solidifica e se sedimenta. Eu não posso questionar uma instituição com tantos anos, não só como o STF, mas tribunais de justiça, por mais conservadores que sejam. Por mais conservadores. Eles são instituições e lá estão. Eu me recordo muito da posse de um desembargador no Tribunal de Justiça, no estado onde eu resido, que é São Paulo. Ele dizia que não faria discurso de posse. Insistiram tanto que ele fez. E ele disse, não há motivo de fazer discurso de posse quando eu sou muito menor que a instituição. Nós temos que tomar cuidado para não começar a pessoalizar as instituições. Não falar, por exemplo, do chefe do Executivo Nacional no nome da pessoa. No presidente do Supremo Tribunal Federal no nome da pessoa. Porque com isso nós trabalhamos um rebaixamento teórico que permite relativizar liberdades, como se liberdade não tivesse limitação e parâmetros. Por isso que eu preciso fazer esse referencial teórico. Quando nós falamos falar aquilo que quisermos, inclusive contra o STF, não me permite mentir. A mentira não é permitida. Percebe? Não dá para admitir a mentira. Mas existem instrumentos, não. Se de saída a mentira é detectada, imediatamente ela deve ser banida. Eu acho que alguns estão com o microfone aberto. Se puderem desligar, ou é o meu mesmo que está dando Beyblade? Não é o meu. Está tendo um chiadinho para vocês? Ou não? Só para mim. Assim, ó, a Júlia Catarina está, o Luiz Alberto. Obrigado por não parecer maluco, né? Senão eu vou falar assim, pô, o Álvaro é doido, tá ouvindo um chiado que não existe. Não, tá bom, então. Então, beleza. Ó, então, mas mentir não pode. Não pode mentir. É certo, é isso. Você pode usar o parâmetro cristão, você pode ir para o Alcorão, você pode ir para a Bíblia, mas também você pode ir para o ordenamento jurídico. Não é porque existem instrumentos para coibir a mentira que de saída ela não pode ser coibida. Eu não posso permitir uma liberdade, a pretexto de uma liberdade de expressão, uma libertinagem. É a clara diferença entre liberdade e libertinagem, entre opinião pública e opinião publicada, entre liberdade de empresa e liberdade de imprensa. Há uma clara liberdade de empresa dentro de uma opinião publicada. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque é importante destacar, quando nós falamos em direitos humanos, que direitos nós estamos falando. E vamos pegar clássicos, como Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, de abertura, já diz, não há direitos inumanos. Todos os direitos são humanos. Afinal de contas, há um brocardo jurídico romano que diz ibi jus ubi società, onde há direito, há sociedade. Desse modo, a gente não pode pensar num direito que não seja humano. Os direitos são humanos. Mas há um grave problema nessa dimensão, que é denunciada por Giorgio Agamben nas suas obras O Reino e a Glória e Homo Sacer. Giorgio Agamben vai nos trazer uma dimensão de que os direitos humanos existem para o homem
heterossexual, branco, economicamente ativo. Os demais são banidos disso. E percebam, é de regra não verificar o microfone fornecido a grupos que são vulneráveis. Falo aqui da experiência que tenho por conta de uma coleção que eu acabo de lançar. Eu escrevo a respeito dos povos indígenas, tenho ancestralidade Guarani Kaiowá e muito luto para poder ter microfones e poder, de alguma maneira, levar toda essa ancestralidade na fala. Não promovendo a figura do Álvaro, mas promovendo uma causa. Quando se fala em ancestralidade, é importante se verificar quem tem o microfone. São os negros? São os indígenas? Em regra, são as mulheres na mesma proporção? Os imigrantes? Os refugiados? As pessoas em situação de rua? E notem, é política de educação do Brasil, não o que revela o ministro da Educação. A exclusão das pessoas com deficiência. Perceba, em nome da liberdade, ele pode negar as diretrizes da instituição que ele faz parte? Não, porque ele é subordinado exatamente nessa dimensão. Bom, aí o próximo movimento vai ser qual? Portanto, os ministros estão subordinados à Constituição. E todas as decisões do STF são amparadas na Constituição e na legislação. Claro que pode desagradar. Pode desagradar, e desagrada mesmo. Desagrada em vários aspectos. Existem decisões do STF que me desagradam, existem decisões do STF, como disse o professor Rodrigo aqui, desagradam a ele. E desagradam ao Gabriel, a Natália, a Cris, as duas Laras que aqui estão, a professora e a cover dela, e mais 100 pessoas que estão nessa sala. Quer dizer, desagrada. Mas não é porque desagrada que eu deva falar. Em nome da liberdade, eu tenho muito receio de usar o termo. Em nome da democracia, tudo é democracia para poder negar o argumento de alguém. Eu temo isso também. Creio ser muito perigoso. Eu não posso usar. Em nome da liberdade, posso falar o que quiser. Como disse o professor Rodrigo, eu não posso aqui, em nome da liberdade, defender absurdos. Agora, a liberdade de expressão, ela se torna um absurdo se o conteúdo dela é a defesa de um absurdo. Em nome da liberdade de expressão, eu não posso ser a favor do estupro. Em nome da liberdade de expressão, eu não posso ser a favor de medicamentos ineficazes no tratamento de uma pandemia que morreram pessoas e pessoas. Se alguém aqui discordar, naturalmente precisa não só ter formação técnica jurídica, como pesquisa científica, porque nós estamos no âmbito científico. Certo? Comprovadamente e registrado. Percebe? É exatamente essa dimensão que eu gostaria de, nesse primeiro momento, fazer aqui a primeira problematização, mais uma vez agradecendo o convite formulado pela Liga. Muito obrigado. Professor Rodrigo, a palavra é do senhor, já pode invadir, viu? Antes de passar a palavra para o professor Rodrigo, professor Álvaro, a professora Fabiana mandou vários abraços para o senhor, Fabiana Malta, e disse que está na terrinha, pediu para avisar, viu? Querida Fabiana, uma querida, poxa vida, um grande abraço. Eu ainda bem que eu sou mediadora, viu? Porque senão eu ia brigar com o senhor e com o senhor. Porque eu estou quase dando empate já. Mas vou ficar quieta. Vou comportar. Vamos lá, Rodrigo. É interessante, né? Professor Álvaro, é interessante quando você traz, e concordo com ele, dizer que a liberdade de expressão, quando eu falo que ela é binária, que ela é não binária, que ela não é fundamental, não quer dizer que ela não possa ser punida, tá? Não quer dizer que aquilo que é feito de maneira equivocada não possa sofrer punição. Você não pode ter censura prévia, você não pode ter o fechamento de uma revista, você não pode ter nada disso. O professor Álvaro trouxe um ponto da mentira, né? Se mentir contra alguém, tem que ser coibido. Mas se o professor Álvaro mentisse contra o STF, você seria processado no STF, professor Álvaro? Ou você seria processado na primeira instância? Se você mentisse contra o STF? Você não tem foro privilegiado, você não tem prerrogativa de foro. O devido processo legal lhe diz que você vai ser julgado na comarca de São Paulo, que é onde você reside.
né? É isso que diz o devido processo legal, é isso que diz o Estado de Direito, e é exatamente aí onde há uma violação absurda do Supremo Tribunal Federal. E aqui é muito prático, né, dizer não podemos questionar o Supremo Tribunal Federal. Eles estão violando o Estado de Direito. E aqui eu quero deixar claro, tá? Eu não estou dizendo aqui para o Supremo ser dissolvido, ou para o Supremo acabar, ou que ele tem que ser fechado, nem nada disso, tá? Para deixar claríssimo. Não é esse o meu ponto, tá? Eu acredito que sim, ministros possam sofrer impeachment, assim como o presidente pode sofrer impeachment, deixando claro, qualquer cargo que tenha estabilidade pode sofrer impeachment, é da natureza, né, de quem é estável, né, principalmente quem é nomeado pelo poder. Se eu sou nomeado pelo Senado, se eu sou sabatinado pelo Senado, posso sofrer impeachment pelo Senado. O presidente sofre impeachment pelas duas casas. Isso é do jogo político, tá? Né? Isso é importante. Um grande amigo meu, professor Adriano Janturco, né? Ele fala que há um problema em nós termos tão próximos. Eu trabalhei em Brasília quase 2 anos da minha vida, e é absurdamente próximo, né? O Supremo, o Congresso, a presidência, eles são perto demais. Devia ser um pouquinho mais longe até, tá? Um pouquinho mais afastado um do outro, né? Porque a divisão é a praça dos 3 poderes, e aí você tem coisas esquisitíssimas, né? Do Supremo, por exemplo, mudar a legislação na pandemia, o Supremo definiu a nova regra de medida provisória. Não sei se vocês sabem disso, mas o Supremo mudou todo o procedimento de medida provisória sem nenhum processo legislativo. Tá? Nada, né? Definiu da forma que ele achou que cabia ao pedido do presidente da Câmara. Mas, assim, violando, mais uma vez, o processo legislativo. Então, só para deixar claro, é claro que há de se ter punição quando há excesso. É claro que se tem punição quando há fatos que vão principalmente criminalizar algo. Né? Eu confesso que eu tenho problemas muito sérios em crimes como difamação e injúria. Eu acho que eles não deveriam ser criminalizados. Calúnia, sim, que eu estou imputando crime a alguém. Certo? Eu acho que tem a reparação civil, ou a reparação civil poderia resolver grande parte desses problemas, né? Grande parte desses problemas seriam resolvidos pela reparação civil, como é, tá? Em grande parte do mundo, tá? Não existe esse crime, né? Crime de opinião em grande parte do mundo. Então, quando o Supremo faz o que faz, né? Colocando a situação que se coloca, ele vai ter um ponto que o acusador é o Supremo, no caso do ministro Alexandre de Moraes, no caso, o Ministério Público, né? Quem acusa, né? Eu já falei, o Alexandre de Moraes, a vítima é o Supremo, a própria Alexandre de Moraes, e o julgador é ele. Isso é de uma violação do devido processo legal tremenda. E aqui, para deixar muito claro, Supremo, Tribunais de Justiça, eles são instituições garantidoras das instituições mesmo, que são vida, liberdade, propriedade, Estado de Direito, devido processo legal, rule of law. Tá? Eles estão lá para garantir. Aquele prédio, que tem lá as pessoas que julgam, estão lá para garantir isso. É essa a função desses prédios, né, do judiciário. Essa é a função dessa preservação do limite, da preservação desses direitos humanos. Né? E o Locke, professor Álvaro, no tratado, ele vai falar que todos nós temos propriedade, inclusive a base do fim da escravidão é baseada na ideia lockeana de autopropriedade, ou seja, que nós somos proprietários do nosso próprio corpo. É exatamente a partir disso que as revoluções liberais começam, e a partir disso, depois dessas revoluções liberais, que esse é o fato histórico, tá? As revoluções liberais acontecem, nós temos aqui, nesse momento, o fim da escravidão, porque antes disso, historicamente, sempre aconteceu, tá? E nós temos o fim da escravidão como era conhecido. Né? Hoje é uma disfunção a escravidão quando já foi uma função, quando já foi uma normalização. Hoje é criminalizado, absurdo, inadmissível, completamente impensável no mundo a possibilidade de haver escravidão. Isso mudou exatamente pela perspectiva lockeana de autopropriedade. E aqui eu fico um ponto importante, né? Para mim, o direito de propriedade é um direito que ele deve estar muito mais ligado aos mais pobres do que aos mais ricos. Né? Se tem um direito, né, que é pouco tratado, é tratado como algo indiferente, é exatamente a função social da propriedade que foi feita, né, numa função de definir o que poderia ser uma propriedade, principalmente baseado no que o governo, né, no que os políticos, né, porque a gente fala o governo, parece que é algo, né, inerte, algo que fora, mas são os políticos, né, o Tiririca, né, é o Arthur Lira, é o Renan Calheiros, é o Omar Aziz, é o Bolsonaro, esse pessoal que decide o que é função social da propriedade. E aí, quem acaba perdendo, como aconteceu na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, o professor deve ter participado desse momento, e foi absurdo, porque eu estive defendendo essas pessoas do lado para que eles não perdessem a sua propriedade, em que o Estado passou por cima, né? Passou por cima,
contratou de quem não tinha um título de propriedade, porque é muito difícil, né, ter um título de propriedade no Brasil, porque era para servir para proteger os mais pobres, o direito de propriedade está aí para isso, né? Violação tremenda disso. E é engraçado, professor Álvaro, que você falou uma frase que, se você lembrar, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, né? Se você lembrar, muita gente diz o seguinte: no dia que as pessoas souberem o nome dos ministros, como sabem o nome do jogador da seleção brasileira, esse país vai dar certo. A gente ouviu isso muitas vezes, eu ouvi isso várias vezes, tá? E hoje o comentário é exatamente o contrário, né? Que nós conhecemos mais o ministro do STF, e eu confesso que eu não consigo escalar a seleção brasileira. Eu consigo escalar o melhor time do Nordeste, tá? Que é o Fortaleza, mas a seleção brasileira eu não consigo escalar. É o melhor time do Nordeste, que está dando baile na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, eu consigo escalar feliz da vida, que é o meu Fortaleza. Já a seleção brasileira, eu sei quem é o Neymar, que é um jogador que eu acho fantástico, mas o resto eu tenho muita dificuldade de conseguir escalar qual é o time do Tite. Tá? Mas só para deixar claro, né, nesse ponto todo, e para finalizar, criticar o Supremo, para quem faz direito, quem está no dia a dia do direito, né, criticar esse dia a dia, criticar desde a sua formação, da sua definição, da sua decisão, da forma que eles são escolhidos, da forma que é feita a sabatina, da forma que é colocado. Vocês terem uma noção de que, para finalizar, a última vez que nós tivemos um ministro negado, certo? Foi com Floriano Peixoto, aquele assassino, tá? Desculpa, também é alagoano, tá? Floriano Peixoto, que foi um assassino, né? Para deixar claro, quem conhece a história do Desterro, que é a cidade de Florianópolis hoje, que ele massacrou, né, aquelas pessoas, você vai ter uma noção que foi naquela época que ele nomeou gente que nem era formada em direito, né, que não é obrigado, mas naquela época ele nomeou e foram negados. Foi a última vez que nós tivemos alguém negado. A nossa sabatina é ridícula, professor, né? A nossa sabatina é triste. Praticamente não houve sabatina do ministro Cássio Nunes, né? Até hoje não foi marcada a sabatina do ministro André Mendonça, entendeu? Até hoje. Então, assim, ministro não, né? O futuro possível ministro que pode ser colocado. Então, assim, a situação como é feito hoje, como é escolhido hoje, o poder só do presidente, grande parte das repúblicas vão ter a escolha definida por deles, né? Pelo presidente, pelo legislativo, pelo judiciário, exatamente, pelo executivo, legislativo e judiciário, exatamente para ter esse equilíbrio de poder. No Brasil, não, né? No Brasil é diferente, temos um poder centralizado e, de fato, definido pelo presidente. A rigor, não é uma crítica ao STF, né? É uma crítica ao sistema ou à estruturação jurídica. Isso também é importante de observar, porque o anacronismo sistêmico de quem julga é o réu ou é o alvo da situação é um anacronismo sistêmico possibilitado, inclusive, pelo foro privilegiado, ou seja, essa estrutura já é posta e feita. É possível fazer uma crítica? É possível fazer uma crítica, mas veja, é uma crítica doutrinária. E aqui não é liberdade de expressão, é uma análise técnica jurídica, em que você expressa, de maneira técnica e jurídica, uma forma de ler a situação. É possível existir, previamente, limites nessa liberdade de expressão? Veja, a sessão da tarde não pode exibir filme pornô. Não pode. E existe um limitador a essa liberdade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, falar em absoluto, o absoluto é sempre muito preocupante. Então, criticar a estrutura do STF não é criticar o STF nem pessoalizar, é falar da instituição. Isso é algo razoável. Quando nós falamos da questão da propriedade também, e aí eu penso que chega numa situação muito nevrálgica, é com relação a essa dimensão do abolicionismo e crer que a escravidão acabou. Veja só, de que maneira a escravidão acabou quando nós temos aí o fim da escravidão que liberta, mas não dá cidadania. O fim da escravidão que liberta e não dá propriedade. O fim da escravidão que seleciona um salário mínimo de R$1.000 por mês. E aí é uma crítica à própria instituição, às institucionalizações e conquistas democráticas. Mas veja, não pelo fim da democracia, mas pela majoração do salário mínimo. Quem hoje consegue viver com R$1.000 por mês? Se consegue viver com R$1.000 por mês, com o quilo da carne, com o gás de cozinha, com quanto custa o feijão, com quanto está o aluguel, quanto estão todas as coisas, vive o escravagismo contemporâneo. Pessoas sem propriedade,
pessoas que não têm condições de ter dignidade de vida, e aí fala, força guerreiro, vai dar tudo certo. E ainda de mencionar que elas são livres para concorrer. Que meu filho vai concorrer livremente, estudando numa escola privada, com alguém que estuda numa escola pública. E essa escola pública não tem aparato tecnológico sequer para, numa pandemia, promover o ensino. E ainda que tenha, qual tipo de alimentação, de educação, de ambientes e de espaços essa pessoa viveu? Todos nós aqui investimos no capital cultural, no capital relacional, enquanto outros querem buscar o capital financeiro para poder colocar comida na mesa. Então, me dá um pouco de receio afirmar que hoje nós vivemos uma liberdade. Nós não vivemos uma liberdade. Nós vivemos aprisionados em torno de um modelo que vende falsas liberdades e que diz que nós poderemos ser livres um dia. Mas nós não somos. Nós somos presos. E essa nossa prisão faz com que nós sintamos a possibilidade de sermos livres. Em chaves pós-modernas, nós podemos pegar o Deleuze, podemos pegar o Zygmunt Bauman, em que eu estabeleço o labirinto que você vai andar. Mas você vai andar no meu labirinto. Não há escolha quando a pergunta é previamente selecionada. Não há liberdade quando eu te dou a falsa sensação de universalidade quando tudo é uniforme. Portanto, eu não consigo ver liberdade nos dias de hoje. Sim, existem escravidões das modernas. E quem não garante que no futuro nossos filhos não nos condenem porque o salário mínimo era de R$1.000? Porque a empregada doméstica teve direitos garantidos na Constituição de 88, melhorados, mas não igualados aos demais. Que nós falamos, ela é quase da nossa família, só não é porque não figura no testamento nem no inventário. Então, que liberdade é essa? É preciso também ponderar isso. Outra dimensão é a dimensão da propriedade. O que é a propriedade contemporânea? Eu tenho dito que estudo a questão indígena. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de me seguir, é @alvaroética. Lá em @alvaroética tem os meus livros, inclusive essa dimensão do decolonialismo indígena. Está se discutindo, e muito, a dimensão indígena. E veja, aqui, ao invés de falar tal senador, qual senador, há uma CPI em andamento da Covid. Está sendo perpetrado de maneira franca contra outras populações, mas contra a população indígena, mais um ato genocida. E aí eu tive a oportunidade de elaborar para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado um parecer técnico-jurídico que eles encomendaram para um grupo de juristas brasileiros e eu encaminhei. A minha opinião pessoal com relação a um senador ou outro, eu não posso aqui transbordá-la. Exatamente porque esse é o espírito republicano. O espírito republicano não consiste em o que o Alexandre de Moraes pensa a respeito do deputado federal que o ofendeu, e não ofendeu o STF. O STF ele também ofendeu, porque ele pediu para fechar. Aí, pelo amor de Deus, eu acredito que até o professor Rodrigo não está aqui para falar, vamos fechar o STF. Não é esse o objetivo, certo? Também a gente já tem que colocar que há um mínimo civilizatório, né, nesse parâmetro do debate. Por isso que nós estamos conseguindo debater. Então, fica essas provocações aqui dentro dessa dimensão, mas sem esquecer uma frase do Le Cordaire, já que a palavra liberdade é o diapasão desse encontro. O Le Cordaire, ele diz algo que eu penso ser muito rico. Ele diz, quando há um conflito entre ricos e pobres, entre fortes e fracos, a lei liberta e a liberdade oprime. Existe lei que pode punir quem vai perpetrar uma mentira, mas se você já sabe que aquilo é mentira e isso é uma estratégia de ação, imediatamente isso deve ser banido. Porque muitas vezes é a mentira que constrói falsas verdades. Enfim, fica aí mais uma contribuição no nosso debate. Posso responder, Lara? Já posso emendar? Deve, professor Rodrigo com a palavra. Já ia Deve, emenda!
Eita bronca. É muito sério e muito temerário a gente comparar qualquer situação que a gente vive hoje com gente que era açoitada. É muito sério e muito temerário eu comparar com gente que não podia transitar. É muito sério e muito temerário eu comparar a vivência dessas pessoas que estão aqui e mesmo dos mais pobres. Incrivelmente, os mais pobres hoje, incrivelmente, professor Álvaro, os mais pobres hoje têm uma condição de vida melhor do que tinham há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Incrivelmente, a expectativa de vida deles aumentou, né? De todos nós, inclusive dos mais pobres. Incrivelmente, eles têm, como você disse, uniforme, né? Hoje, grande parte da população, até mesmo as mais pobres, tem acesso, né? Vamos pensar aqui, ó. Os mais pobres hoje têm acesso, né? À geladeira, a fogão, ao micro-ondas, tem acesso, né? A esses itens básicos, ao celular, né? Grande parte da nossa população hoje tem quase 2 celulares por pessoa, 3 celulares por pessoa. Grande parte da nossa população tem isso. O que a nossa população não tem hoje é segurança pública, que era para ser dado pelo Estado. O que a nossa população não tem hoje é saneamento básico, que era para ser dado pelo Estado. O que a nossa população não tem hoje é a parte nossa da esgoto e água, que era para ser dado pelo Estado, tá? Teoricamente. Mesmo a escola, né, que o senhor foi muito feliz em dizer que a escola pública, de fato, não consegue entregar uma educação de qualidade, porque ela não tem, infelizmente, né, apesar de jorrar dinheiro, porque jorra dinheiro, né? Grande parte do nosso orçamento ele vai para a educação pública, mas ele não vai para a educação, né? Grande parte vai para salário, né? Vai baseado no salário, que são grandes salários, tá? Que fique claro. Os salários da educação hoje, principalmente da educação superior, são altíssimos, né? Grande parte da educação dos nossos professores de universidades públicas estão na nossa elite mais rica do Brasil, que são aqueles que ganham mais de 10 mil reais por mês. Sim, quem ganha mais de 10 mil reais por mês. No Nordeste, eles estão no 0,0 alguma coisa por cento. Em São Paulo, eles devem estar na 1%. Né? A realidade nordestina, não sei se o senhor conhece, ela é pior do que a realidade brasileira. Então, se eu já falei isso para amigos paulistas, né? Você comparar Fortaleza com São Paulo, Maceió com São Paulo, é comparar São Paulo com Nova York. Né? É uma realidade de uma cidade absurdamente rica em relação ao resto do país. Mas comparar a realidade de escravidão que nós tivemos, né, é temerário e é muito ruim para quem sofreu. Os açoites, os desmandos, as mortes, né, de fato, a completa disfunção da autopropriedade, que era o que acontecia durante a regime de escravidão. Incrivelmente, professor Álvaro, o mundo nunca foi tão próspero, tão seguro como ele é hoje. Nunca foi tão próspero, rico e seguro como é hoje. Incrivelmente. Né? O mundo todo, aí vocês podem pegar, tem um videozinho muito legal, que é um professor de estatística, que é 200 países em 4 minutos, podem procurar esse vídeo, vale a pena ver. Ele vai dar uma estatística demonstrando que de 1800 para frente, pós-revolução industrial, né? Que aí vocês foram ensinados, todos nós fomos ensinados, mentira, né? É uma mentira, tá? Na escola, que a revolução industrial gerou pobreza, uma gigantesca mentira, né? Isso é uma mentira escrachada, porque a revolução industrial herdou pobreza, o mundo era pobre, né? Muito pobre, as pessoas trabalhavam, né, na rua, não havia a figura da infância, ela não existia, existia criança, infância, esse momento que não pode trabalhar, não pode estar lá, não existia, né? Porque aquele momento histórico que essas crianças precisavam trabalhar na roça, no campo, para comer. Foi pós-revolução industrial que permitiu exatamente a possibilidade dessas pessoas ascenderem, certo? Que acontece isso. As pessoas terem esse mínimo civilizatório que o professor trouxe e conseguirem ter uma condição de vida muito melhor. Obviamente, o meu viés é diferente do professor Álvaro, é claro, e é do jogo, tá, pessoal? Como diria o professor Thomas Sowell, né? Vamos falar de visão restrita e visão irrestrita, né? Eu teria a visão irrestrita é aquela que diz que assim, tem que chegar no fim, né? O que Robespierre defendia, né? Robespierre ele chegou num determinado discurso e disse: se o socialismo, né, tivesse matado esse tanto de gente, tivesse chegado no seu ideal, teria se justificado? Sim, justificativa que para chegar lá não tem problema, o caminho não importa. Não estou dizendo que se aplica ao professor Álvaro, que o Robespierre defendia isso. Por sua vez, né, eu vou ter uma visão do Hayek, do Mises, né, que é uma visão restrita, né, que as instituições funcionam, permitem que as pessoas tenham acesso, respeitem a propriedade, em especial dos mais pobres, colocando que nos países, inclusive, mais livres, né, que tem uma maior liberdade econômica, você tem uma condição de vida dos mais pobres muito melhor, uma expectativa de vida muito melhor, uma condição de vida muito melhor para isso. Hoje, inclusive, né, um grande liberal faria 140 anos do seu nascimento, que é o professor Ludwig von Mises, né, que é o nome que a professora Lara falou no começo, que é um grande liberal, o último cavaleiro do liberalismo, que defendia fortemente a ideia, né, de que as pessoas passam a hoje, né, conseguir ter um acesso melhor aos pontos,
a esses ideais, ter um avanço melhor da sociedade, sem dúvida, conseguir, né, ter muito maior mobilidade social, que não tinha na época da escravidão. Né? Nunca foi tão possível haver mobilidade social como há hoje, certo? Rodrigo, está perfeito, né? O ideal... Não, mas não vai ser uma figura centralizada determinando como isso vai funcionar que vai tornar isso melhor. É exatamente deixar que as pessoas livres cooperem e possam cooperar entre elas que vai permitir que elas tenham uma condição de vida melhor. É exatamente essa possibilidade que vai ter. E que eu recomendo fortemente o livro do professor Ludwig von Mises, As 6 Lições, que vai dar um panorama, né? Vai falar sobre capitalismo, socialismo, inflação, investimento externo, intervencionismo e novas ideias, que ele vai apresentar um panorama disso que vale muito, muito a pena conhecer, entender e ver esse outro viés, né? Porque a gente está muito acostumado nas faculdades, no dia a dia, ouvir só um lado, né? É muito importante ler o outro lado, conhecer o outro lado, conhecer outra base científica, né? Porque os livros que o professor Álvaro trouxe, que está ali dentro do meu viés, aí o Locke, né? O Lee Bauman, li sobre a grande parte dos autores que ele colocou, tá? Mas dentro do meu viés está aí o Locke, né? Que é isso. E é muito interessante se ler contrapontos, se ler outras visões de mundo, exatamente para se chegar a uma conclusão, principalmente em ciência humana. Hoje o direito é relegado ao intervencionismo absurdo, e é exatamente esse momento que a gente precisa ter outras visões, né? Ler alguém como o professor Arnaldo Vasconcelos, né? Um grande cearense que fez talvez uma das maiores críticas, elogiado no mundo todo, né? Contra o Kelsen, que, óbvio, né? Kelsen é um gigante, mas contra o Kelsen, né? Contra a ideia positivista, né? Para isso, e como se colocou, mas vale a leitura, né? Vale trazer estudo. Mas, né? E aqui o homenagem ao Backlund, que é o grande positivista. Mas vamos combinar que eles precisam ler o Marx, né? O Capital, a primeira parte, pelo menos. Se não ler a primeira parte, não precisa nem ler a segunda, porque ele retrata o modelo econômico. Você concorde com ele ou não, ele faz um retrato, e nas escolas de economia, em regra, se lê o Capital, a primeira parte, ainda que seja para discordar. E é importante, porque ele faz um retrato. E a grande crítica que tem é o salto que ele dá da primeira para a segunda parte com relação à abstração. Ele critica tanto a abstração, mas para poder justificar a proposta que ele apresenta, há uma abstração. E aí é a crítica do movimento. Agora, essa dimensão do intervencionismo eu acho muito interessante, porque quando se diz intervencionismo, é preciso ter o intervencionismo estatal. Não dá para ter Estado mínimo. Isso, Eric Hobsbawm, você está perguntando, é Hobsbawm, com H e W, Hobsbawm. Quando se fala de intervencionismo, o Estado tem que intervir. Aliás, veja, toda crise do Estado intervém. Deu crise econômica, o Estado vai lá e entra. Deu problema com Covid, o Estado vai lá e tem que intervir. As pessoas esperam a intervenção do Estado exatamente na dimensão de crise. Na crise existe uma quebra e existe um crescimento ou não. Uma involução pode acontecer. Aliás, eu estou terminando a 9ª edição do meu livro de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Estou escrevendo um capítulo do Estado e a Pandemia. O capítulo que eu fiz na penúltima edição foi TGE, né? Teoria Geral do Estado, TGE, Teoria do Golpe de Estado. Trouxe os elementos jurídicos para se analisar um golpe de Estado. Depois, democracia. E agora eu insiro um novo capítulo, que é o Estado e a Pandemia. Que me parece que o Estado e a pandemia têm uma dimensão que mostra a necessidade do intervencionismo. E falando nesse Estado, é importante lembrar que a nossa Constituição, a primeira, foi de 1824. Portanto, a gente tem mais história não constitucional do que constitucional. A Constituição mais longeva foi a do Império, 67 anos. A abolição da escravatura, passamos 388 anos com escravidão de indígenas e negros. O voto vira facultativo para o analfabeto em 1985. E o negro não foi. Não houve abolição da escravidão com alfabetização e cidadania. O indígena vira cidadão em 1988, porque o Clóvis Bevilacqua resolveu chamá-lo de silvícola. Agora, hoje está melhor? O que é melhor? Melhor para quem? Quando 5 vezes é a chance do jovem negro morrer face ao jovem branco. Isso é melhorar? 80% da população carcerária, mais de 80%, é negra. A Revolução Industrial, ela melhorou mais a vida dos ricos e melhorou pouco a vida dos pobres. Então, a Revolução Industrial, ela não aumentou a pobreza, ela aumentou a desigualdade. Isso que ela fez. A Revolução Industrial, ela aumenta a desigualdade.
Agora, a esse preço, a um preço que hoje nós falamos, mas está melhor. R$1.000 está bom. Pô, o cara não toma uma chicotada. É o mesmo que dizer que para ser fascista tem que pegar todos os elementos de 1939. Se não preencher item a item, um checklist, não é fascismo, não é nazismo. É nazismo, sim. É fascismo, sim. Alguém que faz eugenia dentro de um hospital, no meio de uma pandemia, é um fascista, é um nazista. E não há o que se negociar nisso. Isso é inegociável. E não dá para dizer que é liberdade científica, que é liberdade de expressão. Não tem liberdade. Isso é homicídio. Homicídio doloso contra a vida. É isso. E a gente não pode, a pretexto de que está melhor, falar que bom. A Alemanha nazista trouxe muitas melhorias para a medicina. Muitas. Deve se descartar? Não se deve descartar, porque foram feitas as pesquisas. Mas deve-se punir os pesquisadores. O mais assustador é verificar. Ah, que delícia essa coxinha. Do quê? É de frango? Comida linda. Ó, tá com ketchup. Gente, que delícia. Linda, eu sei. Pronto. O mais assustador é verificar que ainda existam pessoas que, a pretexto da liberdade plena e absoluta, defendam isso. Não dá. Tem limites. A liberdade tem limites em vários aspectos. E, portanto, nós estamos vivendo um período de exceção. Esse período de exceção tem sido normalizado e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Estão sendo eleitos os homo sapiens, os homens matáveis. E em chaves romanas e agabenianas, nós temos o quê? Um sujeito que é desprovido da capacidade reflexiva e é estimulado dioturnamente ao quê? É estimulado dioturnamente a valorizar o seu bios. Aliás, o seu zoé, não o seu bios. Rim, fígado, pulmão. Professor, me explica esses homens matáveis aí que eu não entendi, não, desculpa. Há uma bipartição da alma. Não. Eu quero entender. Há uma bipartição da alma. Os homens matáveis é exatamente isso. O homo sacer é o homem sagrado. O George Agamben vai falar que é uma bipartição da alma. Bios e zoé. Bios é o ser humano contemplativo. Zoé é só rim, pulmão e fígado. Num dado momento, eu esqueço que todos podem refletir, eu tiro filosofia, agora eu estou, lógico, comparando nos dias de hoje, eu tiro filosofia da grade horária, tiro sociologia, tiro a capacidade reflexiva e falo, você é um rim, pulmão e fígado. De repente, eu elejo um elemento a dizer, você é nosso inimigo. Ao ser nosso inimigo, você vai ser sagrado. Mas não sagrado no sentido religioso. Você pode sagrar alguém ao quê? A mau caráter, você pode sagrar alguém a ser um santo, você pode sagrar alguém ao que quiser. Você vai sagrar esta pessoa como o quê? Alguém que é matável. E eu posso matá-la. E ela vira número. E nós passamos por isso nesse período de pandemia. Nós passamos por isso porque a morte foi naturalizada. As pessoas viraram homo sapiens, homens sagrados que podiam morrer a qualquer preço e a qualquer custo. E isso é muito perigoso. E nós tiramos aquilo que aprendemos quando estamos no primeiro ano de Direito, que a gente lê Antígona. Todo mundo leu, eu sei, né? Leu Antígona. E Antígona lutava por um direito natural, que eu penso que ninguém discorda, que é velar os nossos mortos. A Covid tirou o direito de velar os nossos mortos. Se alguém aqui perdeu um familiar de Covid, não pôde velar o seu morto. E não pôde velar o seu morto, por quê? Por conta de um pacto social, um pacto maior. Não diferente é para tomar vacina. O ser humano sem noção. Quem não tomou, claro. Se não tomou, não tem justificativa. Percebe? É um pacto social. Eu não quero saber tua opinião. Eu não estou nem aí para o seu individualismo. Esse é o único momento, ou um dos poucos momentos, em que o coletivismo precisa imperar. E aí eu não posso ouvir absurdos de filhos de chefe do Executivo Nacional que acha bonito entregar o país para ganhar um boné, falar que não tem que se vacinar. Isso daí não dá. Tem limite.
É isso que eu estou falando. Não é o limite da censura. Tem limite. E nós não somos iguais. O homem negro tem 5 vezes mais chances de morrer. Ele não é açoitado, mas não por isso ele não vive um racismo, uma exclusão dentro da sociedade. Eu penso que isso também é importante a gente problematizar aqui, e tenho certeza que algumas das coisas que eu coloco, o professor também concorda nas bases que eu revelo aqui. Eu vou começar a discordar sobre fascismo, tá? Começando a discordar na base do fascismo. Fascismo só dá para deixar claro, tá? Definição do fundador do fascismo a todos, tá? Benito Mussolini, fundador do fascismo, disse a seguinte frase: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Essa é a base do fascismo. A base do facho, a base de ser um só e ser definido. Essa é a base central. Eu falo que Locke diz é a mesma coisa, só um pouquinho, professor. Não, eu sei, mas Locke diz a mesma coisa. Não, Benito Mussolini e Bolsonaro não podem ser. Senão a gente começa a pegar uma definição e não consegue atualizar. Aí não tem neoliberalismo. Aí tudo é liberalismo. Que a gente toca, professor. Já a gente volta. É neofascismo. Pronto. Essa é a base fascista. Mas aí o fascismo, né, tem uma frase atribuída a Churchill, que é muito feliz, que não é do Churchill, né, para deixar claro, mas é atribuída a ele, que ele vai dizer a seguinte frase, né? Os fascismos de hoje vão chamar os fascistas do futuro de fascistas. Essa frase não é do Churchill, mas foi atribuída a Churchill, a frase é absurdamente feliz, né? Que é esse ponto. A base do fascismo é essa. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Se um dia me chamarem de fascista, eu vou rir, né? Eu sou completamente contrário à ideia do Estado e defendo fortemente contrária à ideia intervencionista. Quando você fala intervencionismo... Não, mas aí, desculpa, professor, desculpa, mas eu preciso parar. Assim, eu preciso falar porque... Eu preciso falar que você falava também. Não, mas eu não posso falar do Partido Social. Eu terminar. Não, mas é que aí não dá. Você vai avançar com uma lógica que não existe. Daqui a pouco o Partido Social vira socialismo. Aí virou comunismo, aí pronto. Não pode, aí não dá. Porque o Benito Mussolini falava uma coisa, não é porque o Mussolini falava... Se eu deixar eu terminar, seria fantástico. Vamos fazer o seguinte, professores, olha, tá bom demais. Por mim, a gente ficava aqui até 10 horas da noite. Mas vamos... Não, mas deixa eu terminar meu ponto aqui, tá quase. Professor Rodrigo termina essa exposição em resposta, professor Álvaro. E aí a gente abre para pelo menos 2 perguntinhas, uma para cada, para ficar justo, tá? Então, professor Rodrigo, conclua sua fala e a gente segue. Mas está maravilhoso. Quando você defende a ideia intervencionista, você não está defendendo o Estado intervir. Lembro, você está defendendo o Renan Calheiros intervir, você está defendendo o Arthur Lira intervir, está defendendo o deputado de São Paulo, cearense, Tiririca intervir, Bolsonaro intervir, é isso que você está defendendo. Redução de danos, para entender, caramba. Para você entender isso, né? É isso que você segue defendendo. Então, quando você tem intervenções do Estado, o que você está dando é poder a essas pessoas, cada vez mais. Você está aumentando poder para esses políticos. Isso é um risco tremendo. Sim, o Daniel Silveira... O que você quer? Você quer tirar Não, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que tem que tirar o poder deles. Esse é o meu ponto central. Tem que diminuir o poder dessas pessoas, porque é um risco imenso dar poder. Tem que defender, não as pessoas, as instituições. A dar poder a essas pessoas. Por exemplo, não, estou defendendo isso aqui, ó. Defesa. Né? Eu estou dizendo que hoje eles têm poder, eles não podem, primeiro, abusar do poder que foi dado a eles, e há vários abusos, né? Eu tenho uma situação em Araraquara, que uma velhinha sentada sozinha na praça foi presa e foi massacrada, né? Ela apanhou na praça porque estava sentada na praça. Se isso não é um abuso de direito, eu não sei o que é. Né? Simplesmente sozinha na praça. Aí a gente está pessoalizando, a gente está institucionalizando o debate. Longe de ser necessário essas intervenções. Exemplos claros, né? Grande parte das crises mundiais, das crises financeiras, foram causadas pelo aumento de massa monetária, de expansão monetária. Né? Teoria aos termos econômicos, que ganhou o Hayek, prêmio Nobel 74, explicando exatamente isso. Né? Que é expansão monetária, decorrência de boom, decorrência de Bush, exatamente vai causar as grandes intervenções. O Hayek vai ter um livro, né? Inclusive um dos livros mais citados que existe, que é O Caminho da Servidão, dizendo que uma intervenção gera outra intervenção, que gera outra intervenção, caminhando e indo ao caminho da servidão. É isso que acontece, é isso que acaba acontecendo. E para finalizar o meu ponto sobre a Revolução Industrial, lembro, os ricos tinham roupa, os ricos tinham sapato, os ricos tinham tudo isso pré-Revolução Industrial. Os ricos comiam, certo? Quem não comia, quem não tinha sapato, quem não tinha roupa, quem não tinha acesso, eram os mais pobres. A Revolução Industrial não foi feita para rico, não, ela foi feita para pobre.
Ela foi feita para as massas, ela foi feita para milhões de pessoas. Se você aí quer empreender, está pensando em empreender, você está pensando em resolver problemas de alguém. E essas pessoas passaram a resolver problemas de alguém, dando condição melhor para essas pessoas. E foi exatamente aí que a Revolução Mas na Revolução a desigualdade aumentou? O problema é que nós somos desiguais, nós somos desiguais. A desigualdade é o problema é a pobreza. Você pega a minha fala, distorce, coloca no liberalismo e entrega para o pobreza pode ser acabada. A desigualdade não. O Afeganistão é menos desigual que a Suíça. Bem menos desigual que a Suíça. Você quer o Afeganistão ou quer a Suíça? Né? É menos desigual que a Suíça. Mas antes ou depois da entrada do Talibã? Não, antes, depois. Você pode procurar em qualquer critério. Você pode procurar países mais pobres, pode procurar a África. Eles são menos desiguais. Então as mulheres agora estão participando do Afeganistão. Esse é o Afeganistão? Entendeu? E aí você vai preferir qual? Os mais ricos ou mais iguais? É a pobreza que pode ser combatida. Gente, quem defendeu o Afeganistão pode ser debate. As pessoas são desiguais. Então, quem defendeu o Afeganistão e for mulher pode ser debate. Não, se a igualdade é exatamente essa dimensão. Antes, eu estou dando situação agora de guerra, não. Situação de antes. Eu estou dando de antes também. As mulheres não participavam. Aí eu faço isso. Se eu crio um simulacro e inverto os elementos da realidade para construir uma falsa verdade, fica fácil de... Você pode ir para... A Revolução Industrial aumentou a desigualdade. Se a pessoa conseguiu calçar um sapato por conta disso e o outro abriu um resort, a desigualdade aumentou. Um com sapato e o outro com resort. Que bom. Aí a gente vai invejar o que tem um resort e vai achar ruim o cara que não tinha sapato ter sapato? Né? Porque isso passa a ser teoria da inveja, não passa a ser a teoria do negócio. Não, porque quem ganha R$1.000 como salário mínimo vive a nova escravidão, a escravidão contemporânea, e não por isso. Eu não posso dizer que o fascismo não exista hoje. Nova escravidão é uma visão sua, né? Porque foi nova escravidão, porque não é escravidão. É nova escravidão. Eu tenho que pegar o campo de concentração nazista e o hospital que ficou matando gente na Não, mas o hospital matava gente antes. Se você entrou no hospital do SUS, teve a infelicidade de entrar no hospital, qualquer hospital do SUS, antes da pandemia, eles matavam gente. Se você teve a infelicidade, o Sistema Único de Saúde é igual o norte-americano, de entrar no o federal, José Frota, aqui no Ceará, ou no maior hospital público de São Paulo, ou no maior hospital público de Maceió, você vai descobrir claramente que as pessoas estão mortas no hospital. Você vai defender o SUS é obrigação. Defender o SUS faz parte da nossa saúde. Mas ninguém é obrigado a defender o SUS. Defender o SUS é um absurdo. O SUS segue sendo um sistema centralizado. Evidente que tem que ser centralizado. Como centralizado é um problema. Se você tiver opção, você não vai para o SUS, professor Álvaro. Se você tiver opção, você não entra no hospital do SUS. Né? Mas o transplante de coração todo mundo vai. Né? Vai no hospital das clínicas. Mas o transplante de rim, de fígado, de pulmão, vai para o quê? Vai para o hospital público, que é referência, e as pessoas vão fazer. E vão entrar numa fila única. Vai criar o quê? Você quer criar o sem parar agora da saúde? Quem tem dinheiro, aí pronto. Aí é o cara que calça o sapato, você tem qualquer coisa. O outro vai ter a saúde mais cara do universo. Não, o senhor é professor, o senhor tem dinheiro, o senhor não vai no hospital público. Se preciso, eu vou. Não vai, professor. Você não tem plano de saúde? Não vai para o Eu palestro no Brasil inteiro, professor. Eu já fui para Maturacá, em São Gabriel da Cachoeira, lugares que não existe saúde privada. Existe só saúde pública, e a saúde não é privada. E lá, se preciso, vou e busco o hospital. Não tem hospital nessas cidades. Provavelmente nem hospital tem nessas cidades. Lógico que tem. Então nunca foi para São Gabriel da Cachoeira. O senhor não conhece o Nordeste, eu já fui para São Gabriel da Cachoeira e fui para o senhor não conhece o Nordeste, não, senhor. Porque no Nordeste, se você for no interior da Lagoa, no interior do Ceará, a maior parte das cidades não vão ter hospital. Imagina se não fosse sistema único. Imagina se fosse descentralizado. Aí ficou fácil. Se estão desviando dinheiro para dinheiro da Covid, imagina lá agora se você descentraliza. Vamos falar de instituição. Agora vou ter que interromper. Vou ter que mediar. Vejam só. Primeiramente, está maravilhoso. Se eu pudesse, eu ouvir os senhores até 10 horas da noite. Horas e horas aqui. Está muito bom. Os senhores discordam, mas a gente está vendo aqui no chat, vai ter gente concordando com um, com o outro, cada um com seus embasamentos. É natural do debate. Vocês elevaram o nível do debate realmente de uma forma maravilhosa. Então, assim... Nossa, tá bom demais. Mas, né, até porque, infelizmente, a forma online até dificulta quando falam ao mesmo tempo, porque não fica tão legal da gente aqui que está assistindo ouvir, né? Se fosse presencial, estaria muito mais bacana. Mas, enfim, quem sabe, fica aí a promessa para um evento. Se fosse presencial, eu tava caindo, eu tava infartando. Porque eu tava olhando para o lado direito, para o lado esquerdo. Eu acho que você...
Acho que os professores já estão se levantando, né? Se fosse presencial. Gente, não, agora, peraí. Eu já debati com o Kim Kataguiri, antes de ser deputado, ele trazia um elemento muito sem noção. A primeira coisa que eu tenho que observar aqui, É maravilhoso. É que o professor Rodrigo, ele já faz um outro nível de debate, e também se a gente não fizer isso, né, Rodrigo? Vamos falar? Tem que dar uma graça no rolê também. Não, tá incrível. Vai, planeta! Tá muito leve, tá muito leve. É bom animado assim. Tá muito civilizado, é bom ter um pouquinho de bagunça. Eu sempre faço questão de trabalhar isso com meus alunos em sala, sabe? A alma, existe uma grande diferença em você preparar e participar de um debate quando existem professores de verdade envolvidos. Porque quando o sujeito é professor, ele capta o negócio, ele entende, né? Pelo contrário, é isso que eu falo com meus alunos. Quando encerrar o debate, a amizade entre o professor Álvaro e o professor Rodrigo estará mais forte, né? Só não vou gostar dele se ele não gostar de cerveja. Se ele gostar de cerveja... As opções. Só que no momento do debate... Eu vou no teu lado, professor. Tá bom, aí te brinda. No momento do debate, tem que interpretar mesmo. Entendeu? Porque é dever do professor, como missão dentro de uma sala de aula, plantar a sementinha, tá? Inspirar, né? Mostrar para o aluno que ele também consegue. Né? É a nossa missão. E acreditar em toda essa proposta. Vamos fazer as duas perguntas, professora. Vamos lá. Mete as duas perguntas. Eu tenho aqui na lista. Miguel, vamos abrir o microfone. Miguel está querendo fazer pelo microfone. Ele não colocou no chat, não. Tá aqui, foi um dos primeiros a se inscrever. Miguel, manda fogo aí para os professores. Vamos concluir aqui com essa pergunta. Tá bom demais. Professora, antes do Miguel fazer a pergunta dele, eu queria apresentar a Helenita, que é a nossa diretora administrativa, que veio aqui, estava por trás das câmeras no começo, mas a gente carregou ela para aparecer aqui. Enfim, queria agradecer a presença dela, do Miguel, enfim, que vieram aqui para casa para a gente poder realizar essa live, apesar de ter dado errado no YouTube, pedimos desculpas novamente. Eu queria só dar o recado de que eu já estou vendo que estão tendo problema com o formulário, mas eu já vou ajeitar, e assim que eu liberar, por favor, respondam, saibam que só vai ganhar certificado quem assinar o formulário e quem tiver feito a inscrição no Eventbrite. E ainda dá tempo de realizar a inscrição, se você esqueceu. Então, esse é o meu recado e eu passo para a pergunta do Miguel. Então, professora, minha pergunta é para o professor Rodrigo. Primeiramente, eu quero dizer que é incrível, é muito bom escutar essas ideias, a gente vai vendo pontos opostos, que é muito importante, como a professora Lara falou. Mas, professor Rodrigo, especialmente, foi falado hoje, desde o início do evento, sobre muita liberdade de expressão, liberdade. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Desde o início da pandemia, o presidente da República, ele vem incentivando o uso da cloroquina, né? Ele vem incentivando o uso do tratamento precoce, coisa que já é pacífico no mundo inteiro, que não tem eficácia nenhuma, né? Então, eu queria perguntar ao senhor se, na sua visão, o senhor classificaria como liberdade de expressão ou crime de responsabilidade diante de um cenário que temos hoje, mais de 590 mil mortes por Covid, né? O Brasil inteiro, só para contextualizar aqui, em junho do ano passado, no auge da pandemia, o presidente pediu para a população entrar dentro dos hospitais para averiguar se os leitos realmente estavam ocupados ou se não era uma farsa da mídia, como ele vem falando até hoje. Mas eu queria perguntar isso. Se essa conduta dele perante a pandemia é liberdade de expressão ou crime de responsabilidade, mesmo sabendo que ele não tem qualificação técnica nenhuma para receitar remédio nenhum? O presidente é um servidor público, né? Lembra disso, né? Ele é limitado à legislação. É diferente de nós, que podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o presidente só pode fazer aquilo que a lei o autoriza, como qualquer servidor público, tá? Essa é a característica disso. O presidente é um idiota, tá? Completo idiota. Não coloca. As falas do presidente é uma idiotice atrás da outra. Então, para mim, não se compara. Eu não acho que isso aí é crime de responsabilidade, tá? Fique claro. Acho que ele cometeu outros, né? Em especial, no dia 7, eu acho que ele cometeu crime de responsabilidade. Mas fazer isso é crime ou não? Não é nada. Oi?
Nem liberdade. Eu acho que eu não acho que é crime de responsabilidade. Você perguntou para mim se é crime de responsabilidade. Pessoalmente, artigo 85 do Código da Constituição Federal, eu acho que não se encaixa em nenhuma das previsões, da minha visão, tá? Como crime de responsabilidade. Dentro do artigo 85 da Constituição, não vislumbro nenhum. É atípico na esfera criminal e não encaixa na. Não, você perguntou crime de responsabilidade, né? Crime de responsabilidade constitucional. Isso. Não encaixa e penalmente também ele não responde, você acha? Talvez penalmente sim, mas eu acho que assim, talvez penalmente ele possa vir a responder por indicação, né, pelaquela previsão relacionada ao direito médico, né? Relacionada à visão médica, de ele não ter formação para indicar determinado medicamento. Mas crime de responsabilidade, sem nenhuma dúvida, tá? Assim, só um ponto, tá? Que eu queria destacar, certo? Com relação a isso. Um remédio, de fato, caiu, que é a hidroxicloroquina. Mas pararam de falar do outro, tá? Que é a ivermectina. Porque está começando a surgir estudos que provam que ela tem eficácia em determinado momento. Tem vários, tá? Tem poucos não, tá, Miguel? Tem vários. Inúmeros, certo? E não sou eu que digo isso, tá? Eu fui receitado, tá? Por médico na Unimed Fortaleza para tomar esse medicamento, né? Pelo médico, certo? É óbvio, dentro da medicina existe algo chamado, até o livro ali, né? Que é o direito consentido, né? É você ser informado que ela não tem a função de curar o Covid, né? Sendo muito sincero, só tem uma coisa que é pacífico no momento Covid, tá? Uma coisa que é pacífico no momento Covid. Quem estava ativo fisicamente tinha uma chance maior de sobrevivência, certo? Se você estivesse praticando exercício físico, estivesse fazendo, é a única certeza de todos eles. As pessoas que tinham nível de exercício físico tinham uma chance maior de sobreviver, uma chance muito maior, mas não era maior não. Era tipo muito maior de sobreviver ao Covid, quem não tinha, não fazia exercício físico, tá? Essa é a principal diferença. Todo o resto era acessório, né? Tomei vitamina D, eu protegi o meu organismo. Ou seja, tudo aquilo que você fortaleceu o seu organismo, protegia contra a doença. Essa é a conclusão médica, certo? Óbvio, né? Não é... Isso vale para o Covid, mas vale para a gripe, vale para qualquer coisa. Mas no caso do Covid, quem estava com exercício físico ativo, valeu. No caso do presidente, eu não acho que é crime de responsabilidade, acho que pode ser crime comum relacionado ao direito médico, que é você indicar um remédio sem informação para isso. Professor Álvaro, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que é outra, cara. Vamos para outra, porque o horário está batendo aí, eu estou na ponta do laço. Eu só não concordo comigo, olha que bonito. Não, concordo, penso que é isso mesmo. O foco é com relação à cloroquina e hidroxicloroquina. É isso. Outras medicações, mas também é que tem estudo falando não para hidroxicloroquina e para cloroquina. A ivermectina é meio estranho, né? Se eu tomar um vermífugo para um vírus, mas beleza. Eu estava pesquisando. Mas ainda ontem falou assim, o efeito antiviral, ele vai falar isso. Agora, a hidroxicloroquina tem estudos conclusivos falando, para, gente, não faça isso. É coisa, sei lá, né? Sem noção mesmo. Mas também falar mal do chefe do Executivo Nacional é quase refrão. Quem mais aí, gente? Rola mais uma pergunta? A gente já considera finalmente? Qual que é a... O pessoal da Liga puxou, porque eu confesso que o chat baixou e eu me perdi aqui nas perguntas. Lavínia, puxa aí uma. Eu acho que, tendo em vista o adiantado da hora, eu tenho certeza, tá? Que nós vamos encerrar, tá? O evento, porque nós temos alunos de várias instituições e a aula vai começar, tá? Tá joia. E eu agradeço imensamente, e principalmente pelo fato de vocês terem entendido o recado, tá? Porque a grande dinâmica é exatamente essa, o debate, e o debate para evoluir, o debate construtivo. Então, aqui, em nome da LAPEC, né, eu agradeço imensamente. Deixei aqui do lado e eu quero que vocês recebam este brigadeiro. Tá vendo aí, né, pessoal? Receba este brigadeiro aí. Tem coxinha, tem brigadeiro. Tem coxinha, tem brigadeiro, porque hoje é dia de aniversário. Hoje pode. Tem Coca-Cola, viu? Tendo em vista que é aniversário da LAPEC e merece, né, esse reconhecimento, porque é eles que metem a cara mesmo, é eles que vão atrás dos debatedores, é eles que conhecem e reconhecem o perfil dos senhores e que por isso que fazem questão dos senhores estar e fazer parte da história da Liga. Agradeço imensamente e caso
nós vamos fazer o levantamento das colocações, tá? E, sendo necessário, entraremos em contato com os senhores e, sem sombra de dúvida, extremamente rico, né? E o que nós temos que entender é que tem que ter um equilíbrio. Valeu, professora. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom senso, né? Não é amordaçar, mas também não é afirmar que tudo pode ser dito a bel prazer, né? E deixar claro que intervenção não existe. Não existe a opção foi isso que nós dialogamos, né, Natália? Com os membros. Como é que eu vou pedir intervenção do STF? Esse instituto nem existia, existe e é absolutamente inconstitucional. É do mesmo nível que pedir a intervenção, o cancelamento do CPF. Bola quadrada. É bola quadrada. Então, é loucura. Então, eu prefiro manter a minha ingenuidade em acreditar que quem pede isso na Praça dos Três Poderes é porque absolutamente não sabe o que é. Né? Absolutamente não sabe, não tem ideia do que é o conceito. Mas nós temos que ter o direito de falar, temos, e que o crime de responsabilidade está aí para resolver o problema. Né? Responder, e sim, eles são passíveis de impeachment. E é essa a chave e o caminho constitucional para resolver a demanda. Né? Agradeço imensamente, porque todos iremos entrar em sala de aula agora. Muito obrigada. Recebo o meu abraço, o meu agradecimento. Espero encontrá-los em breve e até a próxima. Amém, beijo em cada um. Obrigado. Obrigado, gente. Tanto o professor Rodrigo como o professor Álvaro, se quiserem fazer, né, uma finalização, divulguem o Instagram de vocês, os alunos estão perguntando aqui. Eu vou iniciar com o professor Rodrigo e depois o professor Álvaro. Vamos lá. Agradecer ao professor Álvaro, o debate, sempre debate animado. Espero, primeira vez que eu debato com o professor Álvaro, será um prazer debater novamente. Debates, uma coisa que eu acho chato no debate é essa coisa muito formal, ninguém pode interromper ninguém. Eu gosto disso. Eu acho legal essa coisa de interromper, e obviamente é instrumento retórico ficar enchendo o saco para parar de interromper. Isso é o Álvaro faz isso também, é do jogo, e a gente está acostumado a fazer isso. Tá? Muito bom, obrigado pelo debate, professora Lara, professora Natália, os queridos amigos da LATEC, contem aí conosco, prazer. Quem não me segue, @Rodrigo Saraiva Marinho, me segue lá no Instagram e a gente toca por lá. Beijo grande a todos. Isso aí, gente. Obrigado. Agradecer ao professor Rodrigo pelo debate, agradecer a troca de ideias. É importante essas reflexões que nós trouxemos aqui. Pensa em tudo isso que a gente trouxe, isso daí é muito rico. Agradecer o convite formulado pela Liga, agradecer as professoras que mediaram esse encontro. Me adiciona lá no @AlvaroÉtica. E quem quiser mais informações sobre o meu livro, manda um direct que eu mando até um cupomzinho de desconto bacana. Obrigado, gente. Mais capitalista aí. Olha o capitalista aí aparecendo, meu amigo. Olha, tá vendo? Não, pô, você não sabe. Eu tô aparece. primeiro encontro de indígenas e quilombolas. Vai ter que pagar. Eu nasci para ser professor, meu amigo. Brasília, semana que vem. Aliás, quem quiser, estão fazendo uma vaquinha aí para os indígenas colar lá em Brasília para o encontro de indígenas. Professores, eu queria só pedir um favor antes de encerrar. De fato, a gente tem uma, digamos que tradição na Liga de tirar foto fazendo coraçãozinho. E daí eu queria pedir para vocês fazerem coraçãozinho para alguém tirar o print. Por favor, tirem print, gente. Enquanto isso, acho que deu. Acho que alguém tira print, por favor. Me mandem. Para concluir, eu queria agradecer a todo mundo. Inclusive, eu vi, acho que 2 membros fundadores que estavam aqui prestigiando a gente, que tiveram que sair da Liga, mas, enfim, que continuam aparecendo nos eventos, que foi o Matheus Celerini e o Matheus Moroni. Queria agradecer pela presença deles, em nome de todos os membros fundadores da Liga, né? Porque sem a gente não estaria aqui. Eu também, Lavínia, acompanhei também, Vitor. Isso. Verdade, eu nem tinha visto. Lavínia comentou do tempo da LAPEC, que tem mais de 2 anos, e eu sei porque a LAPEC tem quase que a idade do meu filho. Eu estava grávida quando a gente começou. Tem mais que a idade, tem menos que a idade, né? Meu filho tem 2 anos e meio, eu estava grávida quando a gente estava organizando. Então, tem mais que 2 anos mesmo. Sei bem. Professora, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Sem as senhoras, a gente não teria chegado, eu repito.
porque realmente é muito verdade, assim, quando a gente tem o apoio de professores, de professoras principalmente, né, porque, assim, é formado por mulheres, né, são 3 mulheres incríveis. Queria agradecer de coração a todo mundo que participou, todo mundo que perguntou. Vamos analisar a possibilidade de uma parte 2, porque nós 3 aqui ficamos extremamente... a gente não queria que acabasse, na verdade, né? Então, a gente vai analisar isso, conversar com os professores, espero que eles estejam disponíveis. Preciso ir, perdão. Não, tudo bem, Álvaro, tudo bem. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer a parte 2 no YouTube, porque hoje ele quis azedar o doce. Até a próxima, um beijo. Temos que ir. Um cheiro, fiquem com Deus. Beijo, gente, muito obrigada. Já. O debate do retorno. Tchau, tchau. Assim que a gente tiver a gravação do evento, a gente vai postar no YouTube, tá? Então não se preocupem. A gente avisa tudo lá no Instagram. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer ideia de evento, a gente aceita pelo nosso Instagram também ou pelo nosso e-mail. Então podem contatar a gente. Se ficou alguma dúvida que vocês queriam muito que eles tivessem respondido, podem enviar para a gente, ou quem sabe até para eles mesmos, né? Através do Instagram deles, que eu acredito que eles sejam muito solícitos e irão tirar a dúvida de vocês, tá? Muito obrigada. Mil perdões novamente pelo YouTube ter falhado. Inclusive, agradecer ao Gabriel, que estava aqui com a câmera ligada o tempo inteiro. Ele é nosso membro, então eu queria agradecer a ele. E é isso, gente. Boa noite, boa aula. Sigam o nosso Instagram, @Liga Constitucional, para acompanhar nossos projetos, nossos futuros eventos. E não se esqueçam, se vacinem, se tomou a primeira dose, tomem a segunda e viva o SUS. É isso aí.